amigas e amigos que visitam o nosso canal com lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Estudos Semanais da Doutrina Espírita. Hoje vamos continuar refletindo sobre o capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis, nos itens 6 e 7, que tem por tema Observai os pássaros do céu. Esse estudo foi iniciado na semana passada, e se você não assistiu a esse estudo, tem um cardzinho aqui em cima, e você pode acessar esse estudo, a primeira parte desse estudo, nossos estudos anteriores, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem. Na semana passada, nossa reflexão sobre a narrativa de Mateus, no capítulo 6 de seu Evangelho, itens 19 a 21 e 25 a 34. O título, subtítulo, Observai os pássaros do céu. Nós começamos, ou melhor, encerramos essa primeira parte do estudo fazendo a leitura dos primeiros parágrafos do belíssimo texto de Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 2, item 20, onde ele define para nós a providência divina como sendo a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, Deus está em toda parte. Tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. E nisso, diz Kardec, consiste a ação providencial de Deus. Ele continua ainda nesse texto dizendo para nós que muitas vezes nós nos perguntamos: como pode Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Tal é a questão, comenta Kardec, que a si mesmo os incrédulos dirigem, donde conclui que, admitindo-se a existência de Deus, sua ação não deve se estender senão sobre as leis gerais do universo. Diz ainda para nós que o universo funciona de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais nós, cada criatura, está submetida em sua esfera de atividade, sem que seja preciso o concurso incessante da providência. Então, estamos todos, não é, regidos por essas leis gerais que sustentam todo o universo, sem que seja preciso o concurso incessante da providência. Se você está com lápis na mão, vai lá no capítulo 2, item 20 de A Gênese, e grifa, porque é preciosa essa informação. Não é necessário o concurso incessante da providência para dirigir todas as coisas do universo. E nós vamos ver que em O Livro dos Espíritos, nas questões 963 e seguintes, Kardec vai conversar com os espíritos sobre essa ideia. Vamos lá. Ele pergunta: Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha aos seus olhos alguma importância, aos olhos de Deus? E os espíritos respondem a Kardec dizendo: Deus se ocupa de todos os seres que criou, por menores que sejam,
Nada é demasiado pequeno para a sua bondade. Kardec continua questionando. Mas Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? A maioria desses atos não serão para ele insignificantes? E os espíritos reafirmam o que já havíamos visto no texto de A Gênese, dizendo: Deus tem as suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, dizem os espíritos, quando um homem comete um excesso, Deus não expende um julgamento contra ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu vou te punir. Mas ele, Deus, traçou um limite através de suas leis, não é verdade? As doenças e, por vezes, a morte mesmo são consequências dos excessos. E aí está a punição. Resulta sempre da infração da lei. Assim se passa em tudo, dizem os espíritos. E Kardec reafirma essa ideia para nós, dizendo: todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, não nos devemos queixar, senão de nós mesmos, que nos fazemos assim, artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Artífices da nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura. Somos nós que, através das nossas ações, do nosso livre-arbítrio, nos responsabilizamos pela construção dessa felicidade ou dessa infelicidade futura. Muito bem. Com isso, nós fechamos a reflexão sobre a solicitude divina e vamos agora aos versículos finais da narrativa de Mateus que ficaram para hoje. Muito bem, olha lá o que temos no último parágrafo, aqui itens de 25 a 34. Diz o texto do Evangelho: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Vamos lá. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. O que significa isso? Significa que agirmos de acordo com as leis de Deus determinam, não é, a nossa vida a partir do fato de que estas leis de Deus regem os nossos destinos. Por que isso é assim? Porque as leis de Deus regem os nossos destinos. O que será buscar o reino de Deus e sua justiça? Isso é preciso, isso é importante, porque nós somos um ser espiritual em evolução. E evoluir, nós sabemos,
é parte do nosso propósito existencial. Dessa maneira, pela vivência das leis de Deus, nós vamos desenvolvendo as virtudes que existem em potencial na alma de todas as criaturas criadas por Deus. E vamos desenvolvendo sentimentos superiores. Desenvolvemos as virtudes, a consequência é desenvolvermos sentimentos superiores e dessa maneira nós vamos encontrando paz por estarmos harmonizados com essas leis que estão inscritas em nossa consciência, como a doutrina espírita nos ensina. A importância, então, da vivência das leis de Deus para que nós desenvolvamos as virtudes de nossa alma. E importante também nessa reflexão feita é que a harmonia que vamos sentindo, que vai trazendo paz ao nosso espírito, é consequência de estarmos conectados com as leis de Deus inscritas em nossa consciência. Eu gosto muito dessa ideia, porque ela, além de afastar de nós a crença de um Deus que premia ou pune as criaturas, ela também modifica a crença que muitas vezes temos, aquela ideia de um Deus distante de nós, a nos observar de longe em nossos atos mais insignificantes. E, em um outro aspecto, então, de um outro ponto de vista, traz Deus para dentro de nós. As leis de Deus inscritas em nossa consciência trazem Deus para dentro de nós. Ele está presente em nossa consciência, ele está em nós. E à medida que a nossa consciência espiritual se expande, nós passamos a vivê-lo intensamente. Que beleza, não é? Essa ideia desse Deus em nós e da possibilidade de nós, na expansão consciencial, vivermos intensamente a presença de Deus em nós. Muito bem, diz o texto evangélico que, buscando o reino de Deus e a sua justiça pelo cumprimento de suas leis, todas as coisas nos serão dadas por acréscimo. O que isso significa? E por que acontece assim? Já entendemos que Deus em nós dá sentido à nossa vida. Então, nós vamos a Leon Denis, em O Grande Enigma, vamos acompanhar aqui um parágrafo da sua reflexão, quando ele diz para nós que é esse grande ser absoluto, eterno, que conhece as nossas necessidades, ouve o nosso apelo, as nossas preces, é sensível às nossas dores, é qual o imenso foco em que todos os seres, pela comunhão do pensamento e do sentimento, vão aurir forças, o socorro, as inspirações necessárias para guiá-los na senda do destino, sustê-los em suas lutas, consolá-los em suas misérias, levantá-los em seus desfalecimentos e em suas quedas. Que beleza! Essa presença de Deus em nós, consolando-nos, sustentando-nos
em nossas dificuldades. E aí, o resultado dessa ideia, quando o evangelista, trazendo a palavra de Jesus, nos diz que todas as coisas nos serão dadas por acréscimo, é termos, por consequência natural de nossa própria ação, a possibilidade de sermos artífices, construtores de nossa felicidade ou de nossa infelicidade. E termina a advertência do Senhor Jesus voltando à ideia inicial da inquietação, não é? Quando diz para nós: não vos ponhais então inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si e a cada dia basta o seu mal. A cada dia basta o seu mal. Nós sabemos, meus irmãos, que as nossas existências se sucedem e se desenrolam através dos séculos. Não vivemos uma única vida. E os acontecimentos da nossa vida atual se seguem sem que vejamos, muitas vezes percebamos o laço que liga esses acontecimentos ao nosso passado, às vivências do nosso passado. Mas a doutrina espírita nos diz, e esse é um ponto muito importante, que existe uma justiça imanente que paira sobre todas as coisas, que fixa a nossa sorte, o nosso destino, segundo uma lei, segundo um princípio infalível. Pensamentos, palavras, ações, diz Leon Denis para nós ainda, tudo se encadeia, tudo está ligado por uma série de causas e efeitos que formam a trama dos nossos destinos. E Denis diz, insistimos nesse ponto, é graças à revelação dos Espíritos que a lei de justiça nos apareceu com esse caráter imponente, com suas vastas consequências e o encadeamento prodigioso das coisas que domina e rege. Que beleza! Os espíritos, a revelação trazida pelos espíritos, dos seus estados de alma consequentes de suas ações, das suas vivências em passado mais próximo, o mais remoto, corrigindo, isso nos mostra que existe, que tudo está ligado, como diz Denis, por uma série de causas e efeitos que formam a trama dos nossos destinos. Se entendemos verdadeiramente esse princípio infalível, que é o princípio da justiça divina, nós admitimos que todas as coisas estão sujeitas a esse mecanismo de justiça, que está presente em nossas vidas, associado à providência divina, e se expressa através da grande lei de amor em todo o universo. Assim, em meu entendimento, é a lei de justiça que rege a grande harmonia universal em que nós estamos inseridos. Muito bem, mas a gente poderia se perguntar quais os mecanismos que determinam a aplicação dessa lei em nossas vidas.
É um questionamento audacioso, na minha opinião, porque nós ainda estamos muito longe de entender como eles funcionam, embora pela análise das consequências nós percebamos que eles existem. No entanto, não é, embora essa nossa dificuldade, exatamente percebendo a grande ordem e o grande equilíbrio que existem em todos os universos, e nos sentindo absolutamente incluídos e sujeitos a essas leis que determinam não apenas o destino dos mundos, mas o nosso próprio destino. Nós intuímos que em tudo a lógica divina se manifesta, embora, repetindo, não sejamos capazes de entendê-la por nossas próprias limitações. Mas são, isso é certo, são essas certezas que nos permitem viver, como diz o poeta, viver a vida com alegria, sem melancolia, sem grande aflição. Confiantes nessa justiça e na providência divina, oferecendo à vida o melhor de nós mesmos, com tranquilidade. Façamos a nossa parte, porque sabemos, como gostamos de afirmar, que Deus está no comando e fará o resto. Que Ele nos abençoe. Muito bem. Chegamos ao final de nossa reflexão de hoje, agradecendo a você pela companhia em nosso estudo, pela visita a nosso canal, desejando que você tenha um dia de paz. Que haja paz em sua casa, em sua família, em sua vida, em seu espírito e em sua vida. E esperando encontrar você na próxima semana para mais um Estudos Semanais da Doutrina Espírita. Até lá, então.